Eu queria chamar o professor Ulicélio Valente. A virose varreu lá por casa. Primeiro abateu a Radassa, depois pegou na Betina, pegou em mim também. E eu, um tanto emergencialmente, requisitei a ajuda do meu colega. Aos que não conhecem, o professor já pregou aqui antes, mas uma breve apresentação. Tive o prazer de conhecer o então jovem, ainda jovem, né? Chegando ali no seminário para fazer teologia, eu não sei, 2010, 2009, então chegou ali, Mocajuba, para fazer teologia, e acompanhei a saga deste jovem. Depois fez uma pós-graduação, foi fazer mestrado lá no Paraná. E aí foi lá que ele encontrou a Betina e me falou sobre ele. É o cupido do meu relacionamento. Foi o Ulicélio que descobriu a Betina lá na Faculdade Teológica Batista do Paraná. E disse: olha, doutor Raik, eu encontrei a sua esposa. Eu disse: não é possível. Enfim, temos uma longa amizade, companheirismo. Ele foi meu monitor de turma. Depois que fez a pós, a gente ficou trabalhando juntos. Eu ainda era reitor e também dava aula lá no seminário. Então, temos uma longa convivência. Aí tive o privilégio de casá-los aqui também. A Vitória está ali, a esposa querida, que está guardando o neném. Homem ou mulher? Mulher, Maria Alice. Olha, está esperando a Maria Alice, que bênção, que Deus abençoe, e que você, muito tranquilo, no conforto do Espírito Santo, possa ministrar a nós. Me permita orar por você. Pai querido, que as palavras da boca do teu filho e o meditar do seu coração sejam agradáveis a ti e instrução para nós. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amados irmãos. Uma grata alegria estar com os amados irmãos. Trago um abraço da Faculdade Teológica Batista Equatorial, no qual hoje eu sou o coordenador acadêmico. Os irmãos, fiquem à vontade de nos visitar. Nós estamos com muitas novidades, cursos. Será uma alegria recebê-lo, quem sabe como aluno, como seminarista. Irmãos, o seminário, ele marcou a minha vida. Em 2009, eu vim para Belém para fazer outras coisas. O meu pai, ele é membro fundador e um dos grandes responsáveis por alavancar o trabalho na cidade de Mocajuba. Para quem não sabe, a cidade de Mocajuba tem mais de 2.000 batistas, aproximadamente. É uma potência o trabalho do pastor Edilson Braga ali. É um trabalho gigante, já tem 5 igrejas batistas ou 4 já organizadas. E meu pai trabalhou na frente desse trabalho, na época e tudo mais. Só que no decorrer do tempo, basicamente uns 11 anos eu tinha na época, do nada ele chegou e desistiu da igreja batista e começou a enveredar para inúmeras igrejas. Eu, criança, tive que, obviamente, acompanhá-lo. Fui para Madureira, ele fundou a igreja Assembleia de Deus de Madureira, também em Mocajuba, construiu, eu inclusive lembro que eu carreguei os tijolos daquela igreja. Depois ele saiu daquela igreja e foi para uma outra igreja. E eu, tinha uns 12 anos, 13 anos já, na Madureira, fui junto. E depois ele saiu de novo, e para piorar, irmãos, assim, porque assim, uma coisa é quando cresce, né, quando avança. Só que ele desceu no fundo do poço e chegou a enveredar para as doutrinas falsas, doutrinas heréticas. E isso já, meus 15, 16 anos, já confundia muito a minha cabeça, uma vez que eu tinha contato com os irmãos da Igreja Batista, jogava bola com eles, e o pastor João Walter me acompanhava. Então, em 2009, eu vim para Belém, eu não vim para o seminário, mas eu lembro que um amigo, Eduardo, disse assim: aqui
nós íamos na Caixa Econômica, que ficava ali do lado, e disse assim, Elissério, aqui é o lugar de Belém onde você aprende teologia. Eu digo, mas o que é isso? Aqui você aprende Bíblia. Eu falei assim, não é possível. Pois eu vou estudar, porque agora eu quero aprender e descobrir por que existem tantas ramificações e por que meu pai andou por tantos caminhos. E eu passei a minha saga ali no seminário, abri mão de todos os projetos e planos que tinha naquela época. Irmãos, um dos motivos então que me levou para o seminário era entender isso, porque eu travei algumas lutas com meu pai, e o pastor Rack deve lembrar que eu nas aulas de sistemática, eu perguntava, eu questionava, não era porque eu queria que ele me convencesse que eu estava errado, porque eu me colocava no lugar do meu pai para ser confrontado. O meu pai até hoje ainda está muito envolvido no modalismo, no unicismo, que é uma doutrina diabólica que tem arrastado muita gente por aí. E o grande Jonathan Edwards disse certa vez que a mente é naturalmente predisposta a pensar que tudo o que é agradável é correto. Muitos pensam que o que dá certo está certo. Então nós temos muito falsos mestres no nosso meio, envolvidos dentro das igrejas, sobretudo batista também, pessoas infiltradas por aí. E eu ando em algumas igrejas e eu percebo isso. As pessoas vêm conversar e eu consigo perceber teor de heresia, sutil, porque tem heresias que são bem sutis. E Paulo, então, ao escrever aqui a primeira carta a Timóteo, nesses textos que nós vamos ler, ele dá ênfase a Timóteo para que ele combatesse os falsos mestres e as falsas doutrinas. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 3 a 11, nós vamos falar sobre advertência contra falsos mestres. Diz assim, santa, infalível e inerrante palavra do Senhor. Conforme te pedi, quando partia para a Macedônia, permanece em Éfeso, para advertires alguns de que não ensinem outra doutrina. Nem se ocupe com fábulas ou genealogias intermináveis, pois produzem discussões em vez de favorecer o propósito de Deus que tem como fundamento a fé. Esta orientação tem como objetivo o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Alguns se desviaram dessas coisas e se entregaram a discussões sem propósito algum, querendo ser mestres da lei, embora não entendam nem o que dizem, nem o que afirmam com tanta confiança. Sabemos, porém, que a lei é boa, desde que usada de forma legítima, reconhecendo que não é feita para o justo, mas para transgressores e insubordinados, incrédulos e pecadores, ímpios e profanos, para os que matam pai e mãe, e para homicidas, devassos, homossexuais, exploradores de homens, mentirosos, os que proferem falsos juramentos, e para todo o que é contrário à sã doutrina, o qual está em harmonia com o que me foi confiado, a saber, o evangelho da glória do Deus bendito. Irmãos, os tempos mudam, a ciência evolui, mas o coração humano permanece o mesmo. Então, as soluções oferecidas pelo apóstolo Paulo aos problemas antigos, que é os falsos mestres e as falsas heresias, lançam luz aos problemas atuais também, os problemas que nós enfrentamos hoje. A cidade de Éfeso era a capital da Ásia Menor, era uma cidade extremamente grande, uma mega cidade. Ela podia se jactar-se do famoso templo, por exemplo, da deusa Diana, como está registrado em Atos 19, 23, e um novo culto estava fortemente estabelecido ali. Então, o templo da grande deusa Diana era um palácio de mármore com colunas colossais, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, a cidade de Éfeso era uma cidade extremamente importante dentro daquele contexto do qual Timóteo estava inserido. A cidade de Éfeso era marcada pela idolatria,
e os nichos do templo de Diana aqueciam o comércio da cidade. Ou seja, o templo dava sustentabilidade à cidade, aquecia o comércio, as vendas, as pessoas iam ali, compravam miniaturas e tudo mais. Caravanas do mundo inteiro passavam por ali e as miniaturas eram vendidas nesse templo pagão. E Timóteo era um jovem pastor, tímido, alguns dizem que ele era doente, fruto de um casamento misto, e ele estava enfrentando esses problemas nessa cidade, e ele estava temeroso de permanecer naquele lugar. Então nós precisamos, irmãos, identificar e fugir dos falsos mestres. E como nós podemos identificá-los? Os falsos mestres podem ser identificados através de duas características que os acusam. A primeira são as falsas doutrinas. Paulo diz no versículo 3: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesse ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas a fim de que não ensine outra doutrina. Irmãos, tem pessoas que pensam que teologia não salva. Isso é verdade, mas doutrina sim. A doutrina salva, porque uma doutrina errada vai te levar para o inferno. Quando Paulo escreve essa primeira carta a Timóteo, um dos propósitos que ele tinha em mente era combater os falsos mestres e as falsas doutrinas na qual ele estava inserido. E quando Paulo deixou a cidade de Éfeso, há uns 7 anos antes dele escrever essa primeira epístola, precaveu a igreja que falsos mestres iriam assolar o rebanho. Ou seja, Paulo, ao sair, muito tempo antes, ele advertiu que ao sair, falsos mestres iriam entrar. Isso está registrado em Atos, capítulo 20, versículo 29 e 30, que diz assim: eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Meus irmãos, onde não tem um pastor que pregue a palavra, que seja um pastor bíblico, certamente vai aparecer um que vai falar contrário em relação a isso. E se nós não temos uma mensagem devidamente voltada para as Escrituras, nós teremos outros tipos de ensinamentos. E o verbo que Paulo usa aqui, permanecesse, é porque Timóteo estava pensando em sair ou desejava mudar de cidade. E Paulo insiste: Timóteo, fique aí, porque precisa da sua presença para que você combata os falsos mestres e os falsos ensinos que estão ali. Irmãos, tem muita gente que quer sair da igreja quando os problemas estão muito aflorados, quando na verdade você tem que permanecer para você combater os falsos ensinos e as falsas doutrinas que estão entrando dentro da sua igreja. Sair não vai resolver. Outra palavra que Paulo usa, mandar, que ele usa ordenar, instruir, admoestar, dependendo da tradução, é um termo militar que Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, eu como apóstolo, estou te dizendo o que é para você fazer. Você é o meu delegado. Ele usa uma expressão dizendo assim: você me representa. Você tem autoridade para admoestar e falar contra os falsos mestres e contra os falsos ensinos. Nós temos, como batista, a obrigação de ensinar. Não é só a obrigação do pastor ou obrigação dos líderes, mas todo e qualquer batista tem a obrigação de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Você é convidado, se você quiser, por exemplo, não ser batista, é um direito seu. Mas, como batista, nós temos um moto que é inegociável, que faz parte dos nossos princípios e baseado nas Escrituras. A Bíblia é a única regra de fé e prática e acabou. Se você não aceita, você está convidado a sair.
Mas nós temos, como batista e como servo do Senhor, a obrigação de anunciar e combater os falsos mestres e as falsas heresias. E é por isso que Paulo, a partir, ele pede para Timóteo que permanecesse, para que ele cuidasse da igreja, para que ele não saísse. E quais eram as funções de Timóteo na igreja, lá nessa igreja que era a igreja de Éfeso? Zelar pelo celeiro teológico e espiritual da igreja. Depois você leia capítulo 1, versículo 3, capítulo 6, versículo 3 a 5, capítulo 6, versículos 20 e 21. Paulo está dizendo, você tem que zelar pelo celeiro teológico e espiritual da igreja, pela teologia que é ensinado dentro da igreja. E outra função, promulgar a verdade, não apenas defendê-la, mas instruir, capítulo 1, versículo 18. Ensinar com autoridade, capítulo 4, versículo 6 e 11. Exortar, capítulo 5, versículo 1 e 7. E repreender, capítulo 5, versículo 20. Então Timóteo tinha todas essas funções: zelar pela questão teológica e pelo zelo espiritual, instruir, ensinar com autoridade, exortar e repreender. Outra função, o ensino pastoral tem dois aspectos: rejeitar o que se opõe à boa e à sã doutrina e fortalecer a doutrina sadia, a doutrina correta. Então Timóteo deveria combater os falsos mestres e as falsas doutrinas. Não podia, em hipótese alguma, deixar que as falsas doutrinas criassem raiz dentro das nossas igrejas. Que as falsas doutrinas penetrassem dentro das nossas casas. Então, entre esses líderes estavam Himeneu e Alexandre, no meio da igreja. Isso está registrado no capítulo 1, versículo 20. E também estava Fileto lá, que está isso registrado em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17. Esses camaradas estavam causando um problema lá. Muitos deles buscavam posições de liderança no movimento porque tinham interesses financeiros. Capítulo 6, versículo 5 e versículo 10. Eles estavam com esse interesse. Eles criaram muitas divisões. Capítulo 6, versículo 4 e 5. Enganavam as mulheres da igreja e provavelmente ofereciam a elas posições de liderança. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 6 e 7. Isso também está em 1 Timóteo 2, 14 e 5 e 15. Eles estavam ensinando outras coisas a fim de influenciar para que essas pessoas estivessem acompanhando os seus ensinos. E também eles estavam ensinando a proibição do casamento e de certos alimentos. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3. A crença que a ressurreição já acontecera. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 18. Veja que eles estavam inseridos dentro da igreja e ensinando doutrinas completamente outras. Então, a palavra que Paulo usa aqui nesse texto para falar de combater, ensinar outra doutrina, ensinar uma coisa totalmente diferente daquele que Paulo ensinou. Paulo está dizendo, Timóteo, tudo aquilo que eu te ensinei, tudo aquilo que for contrário daquilo que eu te ensinei, você precisa combater. Você precisa fortalecer a fé dos irmãos, porque aquilo que eu te ensinei é o verdadeiro ensino da palavra de Deus. E eu, como apóstolo, te coloco na posição de delegado para me representar e combater os falsos ensinos. E eu, inclusive, Paulo disse, se vier alguém pregando outro evangelho, que seja anátema, maldito, porque o verdadeiro evangelho, irmãos, está inserido dentro das Escrituras. Nós não temos um outro evangelho. A Bíblia nos direciona. Héteros quer dizer outra coisa além daquilo que Paulo já estava ensinando através de Timóteo e também o tempo que ele passou ali. Então você pode até pensar que doutrina não seja essencial, mas elas são extremamente importantes, visto que fornece definição e orientação com respeito a cada aspecto da vida cristã. Meus irmãos, aquilo que você acredita é aquilo que você é.
preste bem atenção, não existe eu pensar uma teologia herética, contrária às Escrituras, e viver de uma forma piedosa, ou de uma forma ortodoxa. Não tem como. Você vive conforme você acredita. Isso é certo. Aquilo que você acredita de vida, ou em relação às Escrituras, é como você é como você vive. Então veja a importância de você ter um bom ensinamento, uma boa doutrina, para que você viva de acordo com ela. Se você tiver um falso ensino, você vai viver falsamente também. E por vezes inconsciente, porque você foi ensinado erradamente. Isso é muito importante. Estudando sobre adoração, eu tenho o costume de ouvir muitas mensagens bíblicas, e eu ouço a mensagem sobre adoração, eu não sei quantas vezes eu já ouvi a mesma mensagem do pastor Russell Shedd, que ele diz assim: adoração é encher a tua mente, a tua consciência sobre a santidade de Deus. Quanto mais santo você é, mais você conhece de Deus. Então aquilo que você acredita é aquilo que você é. Então, Paulo vai dizer no versículo 4: nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promove discussões do que serviço de Deus na fé. Meus irmãos, tem pessoas que discutem coisas pequenas dentro da igreja, pessoas que estão preocupadas com tantas outras coisas, mas não estão preocupados em anunciar o verdadeiro evangelho. Os oponentes nas epístolas pastorais, ou eles eram gnósticos, judeus, ou judeus cristãos, ou uma mistura dos três, que se passavam por mestres da lei. Pessoas que diziam que defendiam a lei, só que esses mesmos que defendiam a lei burlavam ela a seu bel prazer. Veja que quando nós olhamos para as Escrituras, eu sempre digo uma frase, e você pode me ajudar a melhorar essa frase. Eu digo o seguinte: apesar de que nós vivemos em um país democrático, a Bíblia ela não é democrática, ela é teocrática. A sua opinião não vale, ela não conta. Hoje mesmo eu estava aconselhando uma irmã lá da nossa igreja, e eu disse para ela, falei, infelizmente, a sua opinião, ela não conta diante da opinião das Escrituras. É isso que a Bíblia diz, então essa é a verdade. Não importa a circunstância no qual você está vivenciando, as Escrituras têm autoridade. Então, nós não temos democracia diante das Escrituras, é ela que dirige a nossa vida, o nosso pensamento e tudo aquilo que nós fazemos. É teocracia diante das Escrituras, é o que Deus fala para nós. Nós não podemos simplesmente tentar interpretar ao nosso bel prazer. Versículos 5 e 7, Paulo vai dizer: ora, o intuito da presente admoestação, Paulo está dizendo, o que eu estou te pedindo visa ao amor que procede no coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia, desviando-se de algumas pessoas destas coisas, perderam-se em localidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Eles dizem uma coisa, mas burlam isso para viver conforme aquilo que eles tentam interpretar pelos seus próprios meios. Eles se apresentavam como mestres da lei, porque ser mestre na época de Jesus era muito honroso, era muito importante. Paulo joga de volta contra eles com ironia, pois no seu modo de ver, o uso que fizeram com seus métodos exegéticos foram mal orientados, comprova que não compreenderam todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. A teologia que você estuda, elas têm que estar de acordo com as Escrituras. O método que você vai usar para interpretar as Escrituras não pode ser o seu. Existem regras do qual você precisa se adequar.
eles declaravam que aqueles que não guardam a lei não podiam ser salvos, por exemplo. Eles diziam isso. Eles diziam, e ainda hoje, muitos alegam que quem não for batizado, como os unicistas, eu pensei uma vez, como é que isso pode fazer sentido? Para os unicistas, irmãos, existe um poder na água. Para eles, o sangue de Cristo não é suficiente, a água purifica também. Por isso, a necessidade tão grande que eles têm de batismo. Então, muitos vão falar de outras bênçãos, que Deus só existe na igreja A, B ou C. Outros que afirmam que se não fizer penitência ou praticar as boas obras, não podem ser salvos. Outros dizem, inclusive, que dízimo, oferta, salva. Por isso você tem que dar. Então, veja que tem um monte de doutrinas sutis envolvidas no nosso meio, mesmo sabendo que é importante fazer. O que Paulo afirma no versículo 7 é que somos salvos para as boas obras e não salvos por elas. No versículo 7 desse texto. Então precisamos identificar e fugir dos falsos mestres. E a primeira característica do qual podemos identificá-los e acusá-los para fugir deles são as falsas doutrinas. Meus irmãos, numa das disciplinas de história da igreja, nós falamos sobre como identificar uma igreja verdadeira. Se eu perguntasse para você hoje, meus irmãos, você que está aqui e você que me ouve, por que você diz que a primeira igreja batista do Pará é uma igreja verdadeira? Com que autoridade você tem para afirmar isso? Qual é a autoridade que você tem? Porque olha, preste bem atenção, não é nós que dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós reconhecemos que a Bíblia é a palavra de Deus. O pastor Raik deve lembrar que ele que ensinou isso para nós. Nós reconhecemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós não dizemos que ela é. É a mesma coisa quando nós falamos de igreja. O que identifica uma igreja verdadeira? De uma igreja falsa ou de uma seita? Nós que temos a autonomia, a autoridade de dizer o seguinte: não, essa é verdadeira, essa é falsa, aquela é verdadeira, essa é falsa. Então nós temos esse poder? Se nós não temos, o que identifica que a primeira igreja batista do Pará é uma igreja verdadeira? A resposta é muito simples e queria que você gravasse. O que identifica a primeira igreja batista do Pará é porque quando você vai estudar a história da primeira igreja batista do Pará, nesse tempo ela tem 126 anos, vai fazer 127 anos. Mas quando você estudar bem a fundo a história da igreja, você vai perceber que ela é lá do primeiro século. Ela é uma igreja apostólica. Ela é uma igreja que surgiu num tempo, mas que ao surgir, ela continua ensinando as mesmas coisas que foi ensinada pelos apóstolos. Por isso é uma igreja verdadeira. Ela não é uma igreja verdadeira porque é uma igreja batista. Ela é uma igreja verdadeira porque ensina aquilo que os apóstolos ensinaram. Toda e qualquer doutrina que não é a mesma que os apóstolos ensinaram é falsa. Mas ela é falsa não porque nós dizemos que é, mas porque ela não está fundamentada na ortodoxia da igreja. Por isso é uma igreja falsa. E a segunda característica que identifica um falso mestre é o uso que ele faz incorreto da lei. Versículo 8 a 11. Sabemos, porém, que a lei é boa, e se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptadores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe a sã doutrina, segundo o evangelho da glória de Deus bendito, do qual fui encarregado. Paulo está dizendo, e agora eu te encarrego também. Paulo, a priori, antecipa qualquer acusação que se faça contra ele sobre a lei. Ele diz assim, a lei é boa, não há problema na lei, sabemos que ela é boa. O problema é o uso incorreto que fazem dela. Os falsos mestres usavam ela como proteção, usavam a lei para distorcer o evangelho.
Paulo aproveita então esse momento para falar sobre a verdadeira utilidade da lei e mostrar que a lei está em plena concordância com a doutrina que ele ensina. Portanto, se há alguma acusação contra o uso correto da lei, essa dá aos falsos mestres e não a Paulo. A lei nunca esteve em oposição ao Evangelho. Ela é boa, ela é santa, é espiritual, como o próprio Paulo diz. Ela nos conduz a Cristo. Inclusive, eu trabalhei isso na minha dissertação, que a lei nos leva até Cristo para a nossa salvação. Mas alguém disse que Cristo não leva a lei para a nossa santificação. A lei nos leva até Cristo para que nós sejamos salvos, e uma vez salvo, Cristo nos leva para a lei para que nós sejamos santos. Alguém disse isso certa vez, eu achei bem interessante. Então, Paulo diz isso. Ela nos conduz a Cristo, pois o objetivo dela não é nos salvar, e sim revelar o nosso pecado. Lutero diz que a lei tinha uso político e civil, que era um freio para coibir os não civilizados, ou seja, restringir o mal, e teológico ou espiritual, um poderoso martelo para esmagar a justiça própria das pessoas, apontando-lhe seus pecados a fim de enxergar Cristo. Então, no versículo 8, a palavra lei, que é nomos, que aparece mais de 191 vezes no Novo Testamento, aparece mais de 119 vezes na teologia de Paulo, e só em Romanos aparece mais de 72 vezes a palavra nomos. Significa Torá, significa a lei de Deus. A palavra legítimo no original significa legalmente, segundo a lei, dentro da legalidade. O verdadeiro crente, ele vive em conformidade com a lei. Ele vive de acordo com a lei. Se um verdadeiro salvo, ele anda conforme ensina a lei. Ele obedece os mandamentos de Deus. Nomos aqui, então, tem o sentido de estar se referindo à Torá. Um salvo, ele olha para as Escrituras, para a lei, não como um peso, mas ele olha como um privilégio agora de obedecer. Ele é livre para obedecer a lei. No versículo 9, Paulo usa novamente o termo nomos, o termo lei, e as traduções às vezes não trazem sentido exato disso, mas Paulo está dizendo que os bons não precisam estudar a Torá, porque se já está salvo, não precisa estudar. No entanto, se nós queremos crescer, avançar cada vez mais, a lei nos ajuda nesse processo de santificação. A lei não é para o justo, mas para os transgressores é que ela foi promulgada, para condenar os transgressores. Paulo novamente bate na mesma tecla e repete as mesmas palavras em uma passagem e diz novamente que a lei é para aqueles que não têm amor a Deus. A lei condena aqueles que não levam em consideração a Deus. Meus irmãos, eu acho interessante quando Paulo usa esses termos irreverentes, os ímpios, os parricidas e os matricidas, que eu achei interessante, são aqueles que quebram o mandamento. O quinto mandamento: os filhos e filhas que perderam qualquer respeito e reconhecimento aos pais e que muitas vezes os agridem e até os matam. Eu estudando, meus irmãos, sobre o meu trabalho, eu confesso para vocês que eu fiquei triste de descobrir uma coisa, pastor Raik. Meus irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, nós lemos a lei e nós passamos nossos olhos na lei e nós, muitas das vezes, nós não paramos para meditar na seriedade que é aquilo. Estudando isso, irmãos, eu descobri que meus dias foram encurtados na terra. Eu descobri. Porque quando nós olhamos para a lei, o quinto mandamento diz: filho, obedecei seu pai e a sua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Diz ou não isso lá? Então o que nós achamos? Nós fomos filho, nós não fomos aquele filho, um filho bom, nós fomos um filho completamente desobediente, um filho que completamente não respeita os seus pais, e agora nós queremos viver muito.
Bíblia, a lei está ali. Quer viver bem? Você é jovem, você que está me ouvindo, você quer viver, quer prolongar os seus dias? Obedeça ao seu pai, obedeça à sua mãe. Seus dias serão prolongados. Meus irmãos, quando você olha para algumas coisas em relação à lei, você fica impressionado quando você descobre algumas coisas. Será que Moisés não está salvo? É claro que está, porque se ele não tiver, eu que não estou, né? Com certeza ele está, mas por que ele não entrou na terra de Canaã? Vocês já perceberam? Porque ele não obedeceu. Ele não fez aquilo que Deus mandou. Meus irmãos, quando nós não olhamos para a lei, nós deixamos de ser abençoados. E é essa que é a grande questão em relação à lei. É que o povo, judeu, ele não conseguiu interpretar dessa forma. Eles entendiam que ao obedecer à lei, eles seriam salvos. Por quê? Porque quando eles não obedeciam à lei, eles eram punidos. E quando eles obedeciam à lei, eles eram abençoados. Só que nossa visão é o contrário. Nós não obedecemos para ser salvo. No entanto, não obedecendo, isso causa problemas para nós, punições para nós. O pecado arrasta por muito tempo. Enquanto nós vivermos, o pecado nos alcança. Não no sentido de condenação. Então a lei revela a ira de Deus com a sua justa punição. E o Evangelho revela a glória de Deus como justiça reconciliadora, já que Ele concede essa reconciliação através de Cristo. Então, os falsos mestres, além de ensinar as falsas doutrinas, eles fazem uso incorreto da lei. Eles burlam a lei. E nós também fazemos isso. Nós brincamos com as coisas do Senhor. Nós brincamos com a lei do Senhor. Nós brincamos porque nós dizemos assim, nós somos salvos. Então, uma vez que nós somos salvos, nós não precisamos mais da lei. Nós não precisamos mais obedecer à lei. Aí nós passamos, então, a viver uma vida de desobediência em relação à lei. Então, você, na verdade, ainda não compreendeu o Evangelho. Tem muita coisa nas Escrituras que nós não consideramos. Por exemplo, não deixei de congregar. É um pecado. Você não pode deixar de congregar. Você tem que estar na igreja, você tem que participar da igreja. Você tem que estar envolvido na igreja. Obedecer às leis do Senhor. Tudo aquilo que a lei nos direciona. Não para a nossa salvação, mas para a nossa santificação. E quanto mais próximo de Deus você está, mais santo você é. E a lei te ajuda nesse papel. A lei, então, era usada incorretamente. E nós estamos vendo pessoas usando também de forma errada hoje. Desconsiderando o domingo. Meus irmãos, o domingo não é um dia qualquer. O dia do Senhor não é um dia qualquer. Não é um dia para você fazer uma festa, fazer o que você quiser na sua casa, na sua vida. É para você estar aos pés do Senhor. Estar servindo ao Senhor. Segunda a sexta, seu trabalho. Sábado, você pode fazer o que você bem quiser, em termos de passeio com sua família. Mas o domingo é o dia do Senhor. Participe da igreja. Quão precioso é isso. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar. Identifique os falsos mestres através dos falsos ensinos e do uso incorreto da lei. Deus abençoe vocês. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ser conosco, Pai querido, nesse restante de noite, nessa semana, Senhor, e nos ajude a compreender a Tua palavra diariamente. Obrigado pela a Tua santa palavra que nos conduz e nos orienta diariamente, para que nós possamos identificar os falsos ensinos e os falsos mestres. Nos ajude a meditarmos diariamente na Tua palavra, na Tua lei, para que nós possamos viver em santidade, para que nós possamos Te agradar através da nossa vida de piedade. É o que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.